Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai desconstruir um material bem contundente que anda circulando. É uma análise crítica de direita que bate de frente com a influência das celebridades, questiona fortemente as políticas de bem-estar social aqui do Brasil e, de quebra, ainda prescreve umas estratégias corporativas de sobrevivência super agressivas de olho em 2026. A nossa ideia aqui não é tomar partido de jeito nenhum, mas sim entender a fundo, passo a passo, quais são os argumentos centrais e como tudo isso se conecta na cabeça de quem produziu o conteúdo. Para facilitar as coisas, a gente organizou as ideias dessa análise num esquema bem direto. São 5 pontos: a acusação de hipocrisia, o diagnóstico econômico, a metáfora da dependência, as estratégias de sobrevivência dos negócios e, por fim, a arbitragem geopolítica. Então vamos lá. Parte 1. A acusação de hipocrisia, focando na mídia e no assistencialismo. O autor do material começa puxando um fio bem recente, aquela controvérsia envolvendo o apresentador Luciano Huck no Fórum Esfera Brasil. Basicamente, a fonte destaca a fala onde ele teria argumentado que o Bolsa Família desestimula a busca por emprego. Para ilustrar, ele citou que, em Senhor do Bonfim, na Bahia, 56% da população dependeria do benefício. Na visão dele, isso criaria atalhos para as famílias ficarem presas ao programa, nas próprias palavras dele, ad aeternum. A partir daí, a análise traça uma linha do tempo super rápida dessa história. No sábado, dia 23 de maio, a declaração polêmica acontece no Guarujá. Mas, logo no domingo, um vídeo de retratação é publicado defendendo a proteção social. O ponto central do comentarista aqui é que essa captação, em meras 24 horas, não rolou por causa de uma mudança de opinião técnica, mas sim por conta de uma pressão gigantesca daquilo que a fonte chama de bolha da elite cultural. E a leitura que o material faz dessa reversão é implacável. O argumento é que esse recuo repentino expõe a hipocrisia de uma classe inteira, uma classe que, segundo eles, apoia um governo mais centralizador e aproveita taxas de juros subsidiadas do BNDES, mas que, ao mesmo tempo, não aguenta a pressão. Ou seja, a retratação veio pelo pavor de sofrer represálias comerciais e ver o próprio valor de mercado despencar. Indo em frente, parte 2, o diagnóstico econômico, trazendo os dados para os holofotes. Saindo da esfera das celebridades, a fonte joga na mesa dados macroeconômicos do analista Bruno Musa para desenhar um cenário fiscal bem sombrio para 2026. Olha esse número, 158 bilhões de reais. Esse seria o orçamento gigantesco projetado só para o programa social. E a grande provocação que o material faz é exatamente esta: quem é que vai pagar por esse fardo fiscal todo, ainda mais com a inflação acumulada que eles apontam estar na casa dos 87%. E as estatísticas continuam subindo. Segundo os números citados, o Brasil teria atingido um marco geopolítico bem complicado. O ponto onde 50% da população vive sob algum tipo de benefício estatal. Desse total, 31% da população estaria diretamente ligada ao Bolsa Família. Aí vem um dado absurdamente específico e, segundo o autor, muito alarmante. O Brasil concentraria nada menos que 95% de todas as ações trabalhistas do planeta Terra. É um volume insano que, na visão da fonte, cria um ambiente hiperlitigioso que distorce e asfixia completamente o nosso mercado de trabalho formal. Juntando todas essas peças, o material monta um contraste bem nítido. De um lado, temos o trabalho produtivo e formal. Do outro, uma dependência informal, totalmente movida à dívida. O argumento aqui é bem direto. Os incentivos paternalistas do Estado simplesmente assassinaram a vontade e o esforço individual. O resultado? Metade da força de trabalho empurrada para a informalidade, 80% das famílias endividadas e o agravante de que muito desse dinheiro de benefício estaria sendo perdido em plataformas de apostas esportivas. O que nos leva à parte 3, a metáfora da dependência, misturando ideologia e controle. Para tentar explicar o núcleo ideológico desse sistema de bem-estar social, a fonte resgata uma metáfora histórica bem sombria, a da galinha de Stalin. É a anedota de uma ave que é totalmente depenada e sofre horrores nas mãos de uma pessoa, mas que, ao ser solta, passa a seguir cegamente o próprio agressor só porque ele joga uns farelos no chão. O material usa essa imagem forte para alegar que o establishment político projeta a miséria de forma intencional. A ideia seria manter o controle da população, garantindo que as pessoas dependam eternamente dessas migalhas do Estado.
Como contraponto absoluto a esse modelo de assistencialismo, a análise defende a meritocracia, pura e simples. O orador do material original chega a usar a própria história de vida, contando como saiu da pobreza numa casa lotada de gente através de muito suor, incentivando a busca pela independência financeira. Entender esse choque entre paternalismo de um lado e mérito do outro é fundamental para sacar as estratégias de mercado radicais que vêm a seguir. E chegamos à parte 4, estratégias de negócios para sobreviver no caos. Depois de pintar todo esse cenário de crise, o foco do material muda radicalmente para o lado corporativo. É um plano de sobrevivência nível diretoria, com 3 passos bem agressivos, para conseguir ignorar a ineficiência estatal e aproveitar a fraqueza dos concorrentes. Acelerar a automação com inteligência artificial, alavancar aquisições em meio ao caos macroeconômico e executar o que chamam de arbitragem geopolítica. A primeira tática é uma blindagem operacional pura, baseada em inteligência artificial de verdade, não apenas em discurso de marketing. O objetivo principal é reduzir drasticamente a dependência daquela mão de obra analógica de baixa produtividade. Pensando naquele risco absurdo das ações trabalhistas que a gente comentou mais cedo, a ideia aqui é construir operações enxutas, escaláveis e que sejam estatisticamente imunes a esse tipo de passivo legal. O segundo passo envolve fusões e aquisições num ritmo bem agressivo. O conselho da fonte para as empresas que têm governança forte e dinheiro em caixa é enxergar esse ambiente de negócios ruim como uma tremenda vantagem injusta. Ou seja, é a hora de comprar infraestrutura e carteiras de clientes daqueles concorrentes mais frágeis que estão sufocados por impostos e regulações, arrematando tudo a preço de liquidação. E, para fechar, parte 5, arbitragem geopolítica, ou, como eles chamam, escapando do Leviatã. A recomendação estratégica final ultrapassa o software e vai para a movimentação física de ativos. A fonte sugere usar teoria dos jogos para, literalmente, mudar holdings ou cadeias logísticas inteiras para jurisdições vizinhas. O Paraguai, por exemplo, é citado com muito entusiasmo como um refúgio corporativo, supostamente oferecendo impostos muito mais baixos e um risco praticamente zero daquelas temidas ações trabalhistas. A regra de ouro deixada pela análise para fugir desse leviatã fiscal é super direta. Jamais deixe toda a riqueza e a operação da empresa ao alcance direto do Estado. O argumento é que, ao internacionalizar os ativos, os negócios garantem um legado de 100 anos e deixam a conta da inflação e da dívida pública para os chamados hipócritas pagarem. O material encerra com uma provocação final gigantesca que ecoa bastante. Se o Estado de fato subsidia a dependência, com que rapidez um negócio vai cortar os laços com esse ecossistema paternalista para se tornar verdadeiramente indestrutível? É um desafio e tanto de planejamento que deixa uma baita reflexão sobre governança, distanciamento estratégico e como sobreviver de forma implacável no mercado atual.